Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vou fazer aqui uma reação e um corte aí, né, da imprensa reagindo ao Flamengo, a escalação. E Elias Júnior aí, o anti-flamenguista, ele teve que se render ao Mengão e falou que a escalação do Flamengo para esse jogo aí, né, está algo surreal, né, mesmo poupando alguns jogadores para enfrentar o Internacional, que vai com vários jogadores poupados visando a Libertadores. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O Beira-Rio? Bora! Pois é, o Inter vai ter pela frente o líder Flamengo. E aí, se a gente levar em consideração o histórico desse duelo em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro, dá pra confiar no Colorado, viu, Elia? Dos 38 jogos que disputou em casa contra o rubro-negro, o Inter venceu 20, o Flamengo só ganhou 5, 13 partidas terminaram empatadas e os gaúchos marcaram 68 gols, mais que o dobro dos 32 dos cariocas. Flamengo e Inter estão se enfrentando toda hora, todo dia. Libertadores é Campeonato Brasileiro. Para essa partida aqui, específica, tem favorito? Por ser no Beira-Rio? Lógico que tem. Você falou que o favorito é quem? Eu disse que o Inter tem ótimos números contra o Flamengo no Beira-Rio. É só olhar. Ah, por isso que vai dar Flamengo! Ai, ai, ai. O Flamengo do Felipe Luiz. Flamengo do Felipe Luiz. Por quê? Porque é o seguinte, o Roger Machado, bem preparado, sabe de bola, mas ele vai querer jogar de igual para igual com o Flamengo. E aí time que queira jogar de igual para igual contra o Flamengo em qualquer canto do Brasil ou da América do Sul, vai dançar. Vou repetir. Se o Inter entender que tem que ser mais reativo, 4-4-2, vantagem numérica no meio campo, jogar por 4-5 bolas, entender que vai ter que sofrer um pouquinho, tem uma chance. Vai querer jogar de igual para igual, com 3 atacantes, em algum momento atacar com 6, 7 jogadores, é fadado ao fracasso. Por isso, como eu acho que é isso que o Roger Machado vai fazer, o time do Flamengo hoje, para mim, mesmo jogando no Beira-Rio, é favorito. Jogo equilibradíssimo, Elia. Vamos ver então o que provavelmente o Roger Machado vai aprontar para essa partida. Bora com a provável escalação do Inter. Escalação provável do Internacional para você: Rocher, Alain Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Bernabei. Luiz Otávio, Bruno Henrique, não sei se o Bruno Henrique joga não, hein? Bruno Henrique, Gustavo Prado e Vitinho. Borré e Ener Valencia? Não. Ele não vai colocar Borré e Ener Valencia juntos, nem que alguém coloque uma arma na cabeça dele. Acho que ele começa com Borré, sim. Ener Valencia há muito não está vivendo os seus melhores dias com o Roger Machado. Então não acredito que tenha Borré e Ener Valencia no comando do ataque do time do Internacional. Vamos pro Flamengo? Pode preservar algumas peças por causa da Libertadores, que tem os dois times se enfrentando, talvez tenha alguma mudança mas nesse você não sentido. Pode. Você lembra de uma coisa, você pode imaginar modelo diferente, mas você colocar 2 centroavantes de referência, Borré e Ener Valencia juntos. E o Flamengo? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alain, Jorginho e a volta do Arrascaeta, que é muito importante. Aí você tem Luiz Araújo, que está fazendo muitas partidas de muita qualidade. E aí você tem Pedro e Samuel Lino. Esse Samuel Lino, a hora que ele conseguir entender como é que é a jogada, qual é o melhor lance, a qualidade que ele tem é impressionante. Nós vamos ter Samuel Lino no Flamengo e na seleção brasileira. Muito, muito qualificado. Elia, o Pedro de volta nesse time, começou a última partida no banco de reservas. Você começaria assim também hoje contra o Inter? Eu acho que eu posso começar com o Pedro até para entender como é que está o Pedro. Eu posso sacar o Pedro no intervalo porque ele foi muito bem e eu estou ganhando. E eu já posso garantir um time um pouco mais defensivo, coisa que o Felipe Luiz nunca faz, mas ele está na hora de aprender. Mas eu posso também sacar o Pedro porque ele não jogou nada. E aí eu saco o Pedro e falo, tá vendo? Você entra como titular e não entrega. Então você precisa aprender que precisa jogar mais. Vamos ver como chega o Pedro. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. E na volta, Para as informações, eu vou começar falando sobre esse valor
quase bilionário que o novo patrocinador Master vai injetar no Flamengo. Inclusive, isso aqui é um texto do jornalista Gilmar Ferreira e faz total sentido, porque é a mesma apuração que a gente vem trazendo aí nos últimos dias. Resta saber se a gente vai acertar, se foi a Superbet ou se foi uma outra casa de apostas. O Mauro César divulgou recentemente, Sporting Bet também veio forte, o próprio Gabriel Paparazzo trouxe também que a Betano veio forte. Enfim, não importa quem será, o que importa é o seguinte: o Flamengo vai se dar muito bem com esse novo patrocinador Master. Porque o Gilmar Ferreira soltou o seguinte em seu Twitter: o contrato de patrocínio Master que a diretoria do Flamengo anunciará nesta segunda-feira terá, segundo informações extraoficiais, a duração de 40 meses. Faz total sentido. Indo de setembro deste ano a dezembro de 2028. É exatamente isso que me relataram. Os valores seriam aqueles em torno de 270 milhões de reais por ano. Ou seja, confirmando esse valor, a gente está falando aí de quase 1 bilhão que o Flamengo vai receber nesse contrato válido até 2028. Gente, vocês têm noção disso? A gente está falando de algo assustador financeiramente falando. A grandeza que o Flamengo está chegando está assustando muita gente. E eu vejo youtubers Brasil afora de outros clubes falando: gente, o que o Flamengo está se transformando é um absurdo. É um absurdo. Ou seja, é daí para melhor. Você, torcedor do Flamengo, você que está vivenciando isso, cara, agradeça muito a Deus. Porque eu, particularmente, eu já vi momentos bem tristes do Flamengo, brigando para não cair, se livrando do rebaixamento na última rodada, e graças a Deus eu não vi o Flamengo jogar, a gente não viu o Flamengo jogar a segunda divisão, o que seria algo terrível para a história de qualquer clube. E o Flamengo pode bater no peito e dizer: nunca foi rebaixado para a Série B. E o momento que o Flamengo está vivendo, dentro e fora de campo, gente, é um momento de glorificar. Óbvio, é fruto de muito trabalho, começou lá em 2013, a gente sempre gosta de mencionar isso, mas esse novo patrocinador Master do Flamengo veio pesado. Repito, gente, é quase 1 bilhão num contrato de 3 anos e alguns meses, tá? 3 anos e 4 meses, né? Que dá 40 meses aí no total. Então, gente, 1 bilhão é assustador. É assustador, é óbvio que não adianta você receber só o dinheiro, tem que saber gastar. E esse dinheiro não vai vir só para o futebol, também vai ser investido em outros esportes também dentro do clube. Mas enfim, é muita grana e nessa segunda-feira a gente vai saber quem levou a melhor para ser o novo patrocinador Master do Flamengo. Vamos lá, galera. Provável escalação no Flamengo para pegar o Internacional daqui a pouco: Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Cleiton, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Alan e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro. E os pendurados são Alan, Léo Ortiz, Léo Pereira. O Pulgar também está pendurado, só que o Pulgar só volta lá para outubro. Então, enfim, mencionei aqui apenas por protocolo mesmo. O épico jogo de ação. Mas não duvido nada, gente. O Alan, por exemplo, levar... e para quem me pergunta, se eles levarem amarelo, o que acontece? Eles não podem jogar o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que será no dia 25, na outra segunda-feira, diante do Vitória no Maracanã, numa segunda, 9 da noite. Péssimo horário, eu sei disso, porém, eu tenho certeza que a torcida do Flamengo vai lotar o Maracanã, independentemente do dia e da hora, como vai acontecer nesse jogo contra o Vitória, ainda mais se o Flamengo vencer o Internacional nesse domingo. A tabela que eu tô vendo aqui, galera, o Flamengo tem 40 pontos, tá? Com 18 jogos, o Cruzeiro é o vice-líder com 37, tem 19 jogos, o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, e o Cruzeiro só joga amanhã diante do Mirassol fora de casa. É um jogo difícil para o Cruzeiro. E o Palmeiras pega o Botafogo hoje no Newton Santos, jogo 8h30 da noite, nesse domingão. Lembrando que o Botafogo deve poupar uma galera aí, porque tem jogo difícil pela Libertadores durante a semana, diante da LDU, lá na altitude. Já o Palmeiras, que fez um placar elástico de 4-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores, óbvio que vai com força máxima nesse domingo e provavelmente vai poupar muitos jogadores na quarta nesse jogo de volta. E o Flamengo pega o Internacional 6h30, vocês já sabem muito bem disso. Então, enfim, são adversários
difíceis, e o Flamengo acho que tem que pensar em botar o melhor time mesmo, porque para mim líder não poupa nenhum jogador. Vamos falar agora de mercado da bola. Repito o que eu falei na minha introdução. A nova moda agora é utilizar o Flamengo para poder valorizar alguns jogadores. Hoje a imprensa gaúcha soltou o seguinte: perto de ser anunciado como novo reforço do Grêmio, Arthur, aquele Arthur Melo, sabe, que hoje tem 29 anos, começou no Grêmio, foi vendido ao Barcelona, foi para a Juventus, passou pela Liverpool, Fiorentina, na última temporada jogou pela Girona por empréstimo junto à Juventus, vai rescindir com a Juventus, tá? Segundo a imprensa gaúcha, eu vou repetir, perto de ser anunciado como novo reforço do Grêmio, Arthur Melo foi procurado pelo Flamengo 2 vezes, mas o projeto do Tricolor e a perspectiva de ter mais minutos em campo convenceram o meia a dar o sim ao clube que o revelou. Gente, assim, com todo respeito a quem escreveu isso, mas não dá para acreditar num negócio desse. E eu procurei pessoas do Flamengo e o que me relataram foi, Vene, na verdade ele foi oferecido pra gente. A gente até pergunta valor, enfim, por perguntar, beleza, ele está sendo oferecido, mas e aí? Ele quer quanto? Para a gente analisar se vale a pena. Agora, dizer que o Flamengo procurou não procede. O Flamengo nega e muito. Se ele vai para o Grêmio, que ele seja muito feliz. E na boa, gente, com todo respeito ao Grêmio, qual jogador hoje, tudo bem, no futebol a gente vê de tudo, mas qual jogador hoje vai preferir o projeto do Grêmio ao projeto do Flamengo? Com todo respeito ao Grêmio, gente, o Grêmio está vivendo uma crise absurda. Ontem, ou anteontem, marginais atacaram o ônibus do Grêmio. Qual jogador vai preferir jogar no Grêmio hoje, por mais que ele tenha um carinho enorme pelo Grêmio, que provavelmente o Arthur tem? Mas, gente, o projeto do Flamengo seria muito mais atraente. Com todo respeito, você com 29 anos, você vai preferir o projeto do Grêmio ou do Flamengo atualmente? A gente acabou de falar aí, o Flamengo vai ganhar quase 1 bilhão no novo patrocinador master. O Grêmio vivendo a crise danada, vai brigar para não cair. Treinador pedindo para sair e depois a diretoria convencendo a ficar, que no caso é o Mano Menezes. Não procede, o Flamengo não procurou o Arthur até o momento. Outro jogador, Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Gente, já trouxemos a informação. É um goleiro muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. Mas em nenhum momento o Flamengo fez proposta ao Santos para contratar Gabriel Brazão. E isso não é só o Flamengo que fala. O Flamengo fala, repete que não fez proposta. Procurei Alexandre Matos, dirigente do Santos, que falou a mesma coisa. Vene, não procede. Em nenhum momento o Flamengo nos procurou, em nenhum momento o Flamengo fez proposta. Se fez para o jogador, a gente não sabe, mas para o Santos não chegou nada do Flamengo, nada. E repito o que eu falei para vocês, é um jogador muito bem avaliado, claro, é bom goleiro, mas o Flamengo só fez uma consulta e ponto. Não fez proposta, não avançou em nada. Tem gente dizendo que o jogador rejeitou a proposta do Flamengo, que prefere ir para a Europa. Gente, não teve nada disso. E provavelmente, no entendimento da diretoria do Santos, é mais uma cavada do empresário para poder valorizar o jogador e quem sabe conseguir uma proposta do exterior. Mas até o momento o Flamengo nega também que tenha feito proposta. Confessa ou confirma, na verdade, que é um jogador muito bem avaliado, mas não passou disso até o momento. Beleza, galera? Então é isso, galera, chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, né? Vimos aí a imprensa reagindo um pouquinho sobre o Flamengo, que enfrenta hoje o Inter, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo não vai com jogadores poupados, né, para esse jogo, porque o Flamengo quer vencer esse jogo, pretende vencer esse jogo, porque é muito importante para a sequência do Campeonato Brasileiro, né, onde o Flamengo aí pretende vencer, né, é o plano A do Flamengo, é vencer o Brasileirão, depois tem a Libertadores, né, então o Flamengo vai com força máxima. Lembrando que os 2 jogos do Flamengo agora são contra o Inter, né? Então tem que ter uma certa cautela também, mas é isso. O Flamengo tem time para vencer os 2 jogos, né? E vencendo ou até empatando, né, contra o Inter, se classifica e foca aí nos 2 campeonatos, que é a tendência do Flamengo esse ano, visto que tem um planejamento gigantesco, né, investimento muito alto para esses 2 campeonatos. Então o Flamengo aí foi muito elogiado até pelo Ante aí, Elias Júnior, né, que sempre ele fala que o Flamengo
é isso tudo, que Felipe Luiz também não é isso tudo. Dessa vez ele se rendeu aí ao elenco do Mengão. Deixe sua opinião pra gente se gostou, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.